Amém. Amém. Acho que a gente parou no versículo 28. Faltou 3 versículos para a gente ler. Amém. Amém, Senhor Jesus. Escondido aqui o Senhor Jesus. Oi. Amém? Tá dando eco? Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente parou no versículo 28, né? Pode colocar o versículo 29 ao 31 aí para a gente ler, por favor. Está aí já? 29. Como porém outrora. Oi? Está em outra versão? Amém. É porque estava em outra versão ali, né? Amém. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? E assim somos não filhos da escrava, e sim da livre. Amém. Tem aí o título já da mensagem de hoje? Amém. A mensagem de hoje tem por título H e Sara, né? Duas alianças. Amém. Quem acompanhou o Alimento Diário essa semana sabe exatamente quem é H, quem era H, quem foi H e quem foi Sara. Sim ou não? Quem foi H? Sim, os universitários respondem. Os universitários respondem rápido, né? É igual a Pedro, cadê os adolescentes, né? Senhor Jesus. Amém. Sara foi a esposa, né, de Abraão. Mas nós vamos ver, né, como Sara não tinha filhos, né, era estéril. Então ela sugeriu a Abraão que Abraão tomasse a serva, né, H, para suscitar uma descendência. E dessa serva, né, H, saiu Ismael, que Abraão, Sara achavam que ia ser a descendência, o herdeiro que Deus havia prometido, né? Então Paulo, ele faz, né, aqui quando fala para os Gálatas, como os judeus, né, eles prezavam muito, né, por Moisés e a lei mosaica, né, e eles guardavam, né, a lei. Então Paulo aqui, ele foi lá em Abraão, que veio antes, né, antes da lei. A lei foi instituída, né, por Moisés, muito tempo depois de Abraão. Pra você ter uma ideia, só o tempo que Jacó, né, os filhos de Jacó passaram ali no Egito, né, os que foram para o Egito, até a saída foram 430 anos. E fora, né,
muitos anos ainda para trás. Então, Paulo, ele menciona aqui essas duas mulheres, Sara, né, e Agar, para fazer uma, como ele diz aqui, né, a palavra que ele usa, né, alegoria, é? Ele usa essa palavra, porque os judeus, né, eles eram muito apegados à lei. E Paulo usa esse exemplo aqui, né, que Agar representa, nós vimos essa semana, né, representa exatamente a escravidão, né, tá certo? Escravidão da lei. E a escravidão da lei, os judeus, né, eles estão o quê? Mortos na escravidão da lei. E Sara representa exatamente a livre. E é de Sara, certo? Da livre, que veio a promessa. Então Sara representa a graça, né, para nós. Nós cremos no Senhor, né, e de graça nós recebemos todo o benefício, tá certo? Que o Senhor conseguiu realizar ali na cruz por nós. Antes mesmo, né, lá em Abraão, nós vamos ver aqui que a promessa de Deus para Abraão já era com respeito, né, à igreja. Muitos anos, né, depois, que coisa maravilhosa. Senhor Jesus. Abraão, né, primeiro ele inicia com Abraão, a semana, mostrando que Abraão vivia um contexto, né, que toda a sua geração era idólatra, né, adorava ali falsos deuses, vivia em Ur, né, dos caldeus, na Mesopotâmia, né, que hoje é aquela região ali do Iraque, ali banhada pelo rio, né, o Eufrates. E pode segurar ele, Sofia. Então, depois da queda do homem, em Gênesis, né? Gênesis 6, depois do dilúvio, a geração de Nimrod, surgiu a geração de Nimrod, 175 anos, né, depois do dilúvio, e essa geração, né, declarou a sua total independência de Deus. Olha só quanto tempo, 175 anos depois do dilúvio. Então aquela geração, né, declarou a sua independência de Deus. E aí eles tentaram, né, construir uma torre, a famosa Torre de Babel, né, para ali tornar célebre o nome do homem. Ou seja, mostrar ali a força do homem, né? O homem não tinha mais temor de Deus, ele era suficiente para se manter nessa terra sem Deus, independente de Deus. Embora ele soubesse, né, da existência de Deus devido ao dilúvio, certo? Porque isso foi passando de geração para geração. E as pessoas naquela época viviam muitos anos, né? Muitos anos. Mas a geração ali desafiou, né, a Deus. E ali Abraão, né, Deus encontra Abraão exatamente dentro desse contexto de idolatria, de adoração a outros deuses. E ali onde Abraão, né, estava bem, vamos dizer assim, né, estabilizado na sua terra, no meio da sua parentela, né, na casa do pai, vivendo bem, mas certamente Abraão, ele tinha algo dentro dele, porque tudo que, né, toda a natureza, irmãos, toda a criação de Deus, né, a Bíblia mostra que é indesculpável, né, o homem, só em ver, né, a criação,
de Deus, o homem não crer na existência de um Deus criador. Tá certo? Então Abraão, ele, mesmo vivendo, né, naquele contexto de idolatria, não havia nenhum homem mais que buscasse o Deus verdadeiro naquele período. Nenhum homem. Mas Abraão tinha o desejo, né, ele sabia que existia um Deus verdadeiro, um Deus criador. E aí, como Deus, né, ele conhece o coração, então Deus procura, né, como nós vimos lá em João, capítulo 4, versículo 23, Deus procura os seus adoradores. Tá certo? Então, se um homem, apenas um homem na terra havia, diga aí, com esse desejo no coração, de buscar o Deus verdadeiro, então vamos dizer assim, o ditado, casa Tomé com bebê, né? É tudo que Deus, né, espera, é que na terra haja, né, homens, pessoas com um coração que busque, né, o Deus verdadeiro, que queira encontrar o Deus verdadeiro. Tem até um versículo que diz assim, né? Buscar-me-ei, o Senhor falando, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Está vendo aí? E Deus ainda diz mais assim, deixeis, né? Deixareis ser achado, né? De vós. Está vendo? Deixareis ser achado de vós. Então, num contexto, né? Então, assim, o homem totalmente independente de Deus, todo se sentindo autossuficiente, tinha tudo, né? Não tinha mais dilúvio, né? Acabou o temor de Deus. Não, Deus não vai castigar ninguém, vamos viver a nossa vida, né? A gente não precisa mais de Deus. E aí, como o homem não consegue controlar a natureza, nem a sua própria saúde, né? Ele não consegue. Então, eles criaram, né, deuses. Para quê? Para que esses deuses pudessem o quê? Servi-los. Está vendo como é a idolatria? Por que se cria ídolos? Não para você adorar ídolos, mas para que esses ídolos lhe sirvam. Está vendo qual foi o objetivo da criação, né, de ídolos? E aí o homem precisava de chuva, né, para poder colher, para poder colher os frutos da terra, né, para sobreviver, para a sua subsistência. E aí vamos criar um ídolo aqui, um Deus que, né, que mande chuva, para que a gente tenha uma boa colheita. E aí criou-se, né, o Deus, o ídolo, para criar chuva. A gente precisa também de sol, não pode ficar todo tempo chovendo, então vamos criar também um Deus aqui, né? Colocar o nome do Deus aqui para um Deus Sol, vamos adorar isso aqui, porque a gente precisa também de sol, porque a vida necessita também, né, de sol. Tem para tudo, irmão. E de lá para cá, muito tempo se passou, e aí o homem, né, cada um foi criando um ídolo para a sua própria necessidade, para suprir as suas próprias necessidades, ou seja, para o seu próprio interesse, está vendo? O objetivo, né, da idolatria é o quê? Suprir os seus próprios interesses, está vendo? Tem como objetivo os seus interesses próprios. Não tem como objetivo, né, fazer a vontade, vamos dizer, do ídolo. O objetivo é o seu próprio interesse. E quando Deus criou o homem com a missão. A missão está bem clara lá em Gênesis capítulo 1, né, versículo 28, né? Ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar a terra. Porque certamente tem algo que foi, né, usurpado. E Deus quer reaver aquele que foi usurpado. Então Ele criou o homem, criou o ser humano com esse objetivo, com essa finalidade. Mas o inimigo de Deus, olha só, é tão, né, tão sagaz, irmãos, tão, como ele diz, né, a Bíblia mostra, ele é tão enganador, tão sedutor, sutil, né, que no interior do homem ele
tem uma necessidade de Deus, porque ele foi criado para conter o próprio Deus. Então o homem tem necessidade de Deus. Então o inimigo, sabendo disso, então coloca no coração do homem, está vendo aí? Para o homem criar um ídolo, né? E dizer que aquilo que vem até ele é mandado pelo ídolo, está vendo aí? Como é o engano? Né? O homem está precisando de cura, então vamos dar um nome aqui, é um Deus da cura, porque para a gente ser curado. E aí criou-se, né? Deu um nome, e agora você, em vez de buscar o Deus verdadeiro, você busca o ídolo, porque, tá certo? Para fazer, né? Satisfazer os seus próprios interesses. E aí cada um tem um interesse próprio, sim ou não? Se eu perguntar aqui qual é o seu interesse, cada um vai dizer um tipo, né, de interesse próprio. Vou perguntar, Geraldo, qual é o seu interesse? Geraldo vai dizer. Mas Deus criou o homem, irmãos, e Deus criou tudo para o homem. Tá bom? Tudo que o homem necessitava, Deus já havia preparado. Tudo. Tudo Deus já havia preparado. Todo o sustento, não é assim? Tudo, o homem não precisava nem trabalhar. Todas as árvores, né, do jardim ele podia comer livremente, menos uma que Deus havia proibido. Porque se comesse, né, certamente ele morreria. Então aí Satanás entra, né, e arruina o homem, arruinou o homem, certo? Corpo, alma e espírito do homem. Então nós fomos totalmente contaminados. Corpo, alma e espírito. O corpo sofre, né, o efeito, tá certo? O efeito, né, do como é que se diz? Deterioração, né? Ele vai se deteriorando, passar do tempo, tá certo? Assim que ele nasce, ele já vai, não pense que ele vai, né, melhorando, ele vai piorando. Ele vai piorando. Quando o homem nasce, ele já vai caminhando para onde? Caminhando para a morte, porque ele veio do pó e para o pó torna devido o quê? O que o inimigo de Deus fez, enganando o homem a desobedecer a Deus. O espírito do homem foi arruinado também, porque perdeu a conexão com Deus. Perdeu. E a alma do homem também passou a viver independente de Deus. Como perdeu a conexão, como você vai viver agora dependendo de Deus? Perdeu a comunhão com Deus. E agora você precisa desenvolver meios para poder obter, né, tudo que você necessita, vamos dizer assim. E a alma do homem, ela tem muita capacidade. Tem muita capacidade, né? Tem um livro que o irmão uma vez fez, que é o poder latente da alma, né? Então tem um poder tremendo da alma humana. E Deus, certamente Deus, ele diminuiu esse poder. O pecado arruinou, né, na verdade, o homem, e esse poder foi, mas existe um poder, né, na alma do homem, né, tremenda, que se for exercitado, ela pode, né, alcançar coisas aí. Vou dizer uma para vocês, como uma bomba atômica. Você acha que isso aí é o quê? É uma alma muito capaz, né? Estudou muito para poder chegar a, né, a esse nível aí. Você quem era o homem mais inteligente aí agora? O último mais inteligente, você sabe aí? Lembra? O último mais? Foi Einstein? Steve Jobs? Steve Hawkes? Steve Hawkes. É um nomezinho assim. Esse cara aí. Aí você vê como é a alma do homem. O homem não pode fazer nada, né? Ele é totalmente imóvel. Mas olha a capacidade, né? Só a mente. Só a alma, o poder da alma do homem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nesse contexto aí, onde Deus chama Abraão, né? Abraão com esse desejo, né? Buscar, encontrar o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas.
Então Deus deu certinho, então Deus foi lá e chamou Abraão. Amém? Deus chamou Abraão, mesmo no meio de uma terra de idolatria. Só via esse homem na terra. Homem. Abraão buscava a Deus, então Deus procurou Abraão, encontrou Abraão, chamou Abraão. Quando Deus chama Abraão, vamos ler lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. A senhora, disse o Senhor a Abrão, não era nem Abraão ainda, né? É Abrão. Diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Diga aí. Olha a proposta, né, que Deus fez logo a Abraão. Foi para testar ou não foi? Não foi? Se esse cara me busca mesmo, eu vou logo provar ele, logo de primeira, né? Aí a primeira proposta era sair da terra, da parentela e da casa do pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só como a primeira coisa que Deus fala para Abraão, irmão, já põe Abraão à prova de dependência de Deus, está vendo aí? Olha só. Deus já quer tirar Abraão, tá certo, da sua estrutura, da sua capacidade. Porque se Deus desse para Abraão, a gente estava até compartilhando, se Deus desse para Abraão um mapa, toma Abraão, vai para essa terra. Você acha que Abraão ia depender de Deus? Não ia, porque quando o homem sabe o que faz, como faz, ele tende a fazer sem depender de Deus. Entendeu qual é o problema de criar uma estrutura de poder? Tá certo? O homem, quando tem capacidade, ele acha que pode fazer porque sabe fazer e não depende de Deus. Então a primeira coisa, quando Deus fala para Abraão, a gente consegue enxergar isso aí. Vai para a terra que te mostrarei, mas não dou mapa a você. Você precisa ir e me consultar, depender de mim para saber o caminho para chegar até essa terra. Está vendo aí? Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lá em Josué, tem um versículo mais. Josué 24, 2 e 3. Josué 24, é o último capítulo, acho que é o 24. 2 e 3 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor de Israel, né? Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naó, habitaram, não é assim? Da além do Eufrates e serviram a outros deuses, está vendo? Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então eles eram adoradores de ídolos, tá bom? De uma terra de idolatria. Toda aquela geração ali servia a ídolos, não ao Deus verdadeiro. Senhor Jesus, na terça-feira, no alimento diário, assim, no tempo de Abraão, os povos não conheciam aquele que criara os céus e a terra. Mesmo diante de uma obra grandiosa como a criação, não havia quem buscasse seu autor, o Deus verdadeiro, exceto Abraão. Amém? Lá em Neemias 9, 6 a 8, diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu
os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, olha só, lhe puseste por nome Abraão, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste as suas promessas, porquanto és justo. Amém? Senhor Jesus. Isaías 51, 21. Aqui na frente só um pouquinho. 51, 21. Diz assim. Isaías 51, versículo 2. 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, olha só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então só tinha, ele era único, tá vendo aí, irmãos? Que coisa maravilhosa. Que contexto que Abraão vivia, ainda tinha um coração, diga aí, com desejo de encontrar o Deus verdadeiro. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. O 2 Crônicas 26 e 7 diz assim: de sorte que Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha só. Nós vimos 2 Crônicas 26 e 7. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apenas Abraão tinha o coração voltado para buscar a Deus, e Deus lhe apareceu. Então, quando Abraão tinha esse coração de buscar a Deus, né, e Deus tem um desejo de encontrar o adorador, o que é que acontece? Eles se tornam amigos, né? Então, se você tem um coração de buscar a Deus, e Deus tem o desejo também no coração, tá certo? De encontrar os seus adoradores, quando Deus encontra, o que é que acontece? Tornam-se amigos. E amigo, né? Acho que não sei se foi semana passada ou semana atrasada, estavam falando aqui, né? De amigo, de uma amizade. E quanto mais, né, você conhece um amigo, mais você confia no amigo, né? Quanto mais você conhece, mais você tem confiança. Essa pessoa transmite, né, confiança. Isso dependendo, né, claro, da pessoa. Se você também conhecer a pessoa não, né, for de confiança, você também vai se afastar. Mas se for de confiança, você cada vez mais se aproxima. Cada vez mais você cria um laço de amizade com essa pessoa. Tudo que você estiver passando ou sentindo, você vai contar e você vai procurar ajuda com essa pessoa. Então, quando nós, né, como amigo de Deus, também nos relacionamos dessa mesma forma com Deus, o que você acha que acontece? O que você acha que acontece, Geraldo?
Quanto mais você se tornar íntimo de Deus, mais você conhece o coração de Deus, mais você tem confiança, né? E dá confiança a esse Deus. Também o que esse Deus falar para você, você também vai receber, vai aceitar. Porque você sabe que essa pessoa é de total confiança. Não quer nada de ruim para você. Tudo que ele transmite para você é para o seu bem. Está vendo aí? É para o seu bem. Quem é que corre mais risco nesse relacionamento? É Deus ou é você? Não é? Não é Deus que corre mais risco nesse relacionamento? Porque o homem só vai com problema para Deus, irmãos. Só vai com problema. Vai atrás de ajuda, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Não é assim? O homem só vai com problema para Deus. Foi com um problema tão grande que ele precisou descer a terra e a cruz e morrer, está vendo aí? E ainda tem muitos homens tão ingratos, tá certo? Que chama aquele homem, Jesus, Deus encarnado, né, chama ele, sabe de quê? De besta, de idiota. Diga aí. Não sabe o que diz, né? Não sabe o que fala de jeito nenhum. Mas esse relacionamento nós criamos com Deus é por meio de quê? É da palavra. Como é que você cria? Como é que você começa a ter, né, confiança numa amizade? É por meio de quê? Palavras. É ou não é? É por meio de palavras. Tá bom? Palavras e ações. Porque você vai vendo se o que aquela pessoa fala, tá certo? É coerente, né, com as suas ações. E você vai vendo, você vai observando isso. E se for coerente, aí o relacionamento, né, a amizade fica cada vez mais firme, cada vez mais forte. Foi exatamente o que aconteceu com esse relacionamento de Deus e Abraão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Estevão, né, quando foi acusado de falar contra a lei de Moisés, lá em Atos capítulo 7, pegaram Estevão, né, e levaram ali, e ele foi acusado de falar contra a lei de Moisés. Em vez de ele defender, né, ele falou, sabe o quê? Em vez de dizer, não estou falando de lei de Moisés, nada não. O que é que ele fez? Ele falou sobre a origem do povo de Israel. Está vendo aí? Capítulo 7, vamos ler aqui, versículo 2 até o 5, Atos. Atos 7. Ó Senhor Jesus. 7, do 2 ao 5, diz assim. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Diga aí. Senhor Jesus, só Deus, né? Como é que Deus escolhe um homem, tá certo? Que não podia, né? Com uma mulher estéril, não podia deixar uma descendência. Como é que Deus promete uma descendência a essa pessoa? Diga aí. É fora da lógica, né? É ou não é? É totalmente fora da lógica.
Se você fosse deixar uma descendência, você ia escolher uma pessoa, né, bem fértil, né? Não uma pessoa estéril. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Se Abraão tivesse permanecido em Harã, poderia herdar o negócio do pai. Tá vendo? Ele saiu, primeira vez Deus chamou, e eles foram para onde? Em Harã. Tá certo? Em Harã. E aí, porque o dos caldeus ficava ali, acho que ao sul, né? Do rio, do Eufrates. E Harã ficava ao norte. Então ele saiu e foi para Harã. Então Harã era uma terra, né, boa, principalmente para o comércio, certo? Então provavelmente o pai de Abraão, né, se estabeleceu ali. E ali Abraão também ficou com o pai. Então era uma terra boa para o comércio. Então o comércio dele provavelmente era o quê? Ídolos, certo? Ídolos, comércio de ídolos. E aí ficaram ali, se estabeleceram ali, e Deus depois novamente, né, chama Abraão. Mas ali, ele ficou ali, o pai dele, né, ele saiu dali porque o pai, olha só, faleceu. Tá certo? O pai de Abraão morreu em Harã. E aí Abraão, Deus chama Abraão novamente, e Abraão vai, né, para a terra de Canaã. Então, quando sai da terra, sai da parentela, agora ainda tinha, né? Deus mandou ele sair da terra e sair da parentela e da casa do pai, mas ele ainda estava na casa do pai, tá vendo? E não tinha ido para a terra que Deus, né, havia falado que ele deveria ir. Eu estava compartilhando, né, com os irmãos a experiência dos adolescentes, né? É exatamente essa experiência de fé que Abraão também teve com Deus. Porque Deus está chamando, né, eles, e Deus está dizendo a mesma coisa: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei como é, né? Eles não conhecem a terra, né? Rebeca já tinha ido de João Pessoa? Rebeca já tinha ido de João Pessoa? Acho que não, né? Nunca tinha ido, então não conhecia a terra. Não conhecia, né? Mas saiu. Você acha que é fácil você sair da sua terra, tá certo? Onde você já está ali, está estudando, né? Já conhece todo mundo, está na parentela, está com os irmãos, tudinho ali da igreja, já está tudo certinho, tudo pronto, né? Tem reunião de jovem, tem reunião, né, no final de semana, os irmãos já fazem tudo, preparam tudo, aí você sai. Chama para você sair, vai para uma terra que eu vou mostrar a você como é que vai ser as reuniões lá. Vem para cá, que lá eu vou mostrar a você como é a obediência. Aí você não sabe o que é obediência, mas lá onde na minha terra, na terra que eu vou levar você, você vai saber. É assim ou não é? Quem tem filhos, né, aqui, que já, né, estão vivendo essa realidade, sabem que é dessa forma, é assim ou não? Né? Sabe que é dessa forma. Então eles ouviram o chamamento e foram, está vendo aí? Para uma terra que Deus vai mostrar e está mostrando, né? Sabe a terra de Canaã representa quem? Não é Cristo? Toda a riqueza, não é assim? Todas as riquezas. Então a terra que Deus está mostrando para esse adolescente, irmão, sabe quem é? Não é João Pessoa, não é Natal. A terra que Deus está mostrando para eles é Cristo. Está vendo aí? Vem para uma terra que eu te mostrarei. É Cristo que eles estão, né, provando. Você consegue ver o crescimento, ver a mudança. Sabe qual é a mudança que está ocorrendo na vida deles? Tá certo? Não é porque eles estão conhecendo uma cidade grande, estão começando né, a aprender a como é que se diz, se resolver, né? Não é isso. A mudança, tá certo, que eles estão provando é Cristo, né, como a terra que eles estão conhecendo, amém? Deus, né, está mostrando, né, Cristo para eles.
E eles, por estar, né, obedecendo ao falar de Deus, eles estão provando dia a dia dessa boa terra. E a terra é tão rica que eles não querem mais deixar de provar. Está vendo aí? A terra é tão boa que eles não querem mais deixar de provar. Tantos frutos, né, eles estão, olha só, colhendo dessa terra. Então não quer mais deixar. Talvez a gente não entenda, não compreenda o que está acontecendo, porque não estamos passando por essa mesma experiência. Pode até achar que coisa sem, né, sem sentido. Você vê de fora, você não consegue entender. Quantas pessoas talvez criticaram Abraão? Quantas você acha pessoas criticaram Abraão na época? Abraão está ficando doido, né? Se tivesse psiquiatra naquela época, eu acho que tinham levado ele à força para um psiquiatra, né? Como é que pode? O cara disse que ouviu a voz de Deus e agora vai embora para uma terra que não sabe nem onde é. Diga aí. Mas ele colheu os frutos, sim ou não? Colheu os frutos. Vamos lá para a experiência ainda dele. Continua lá em 12, né? Gênesis 12. A gente vai ver ainda, se der tempo, né? Vou olhar o relógio também, né? Ih, Jesus. Amém. Se eu não terminar hoje, amanhã ainda tem mais 1h30 para a gente terminar, viu? Tá bom? Vamos lá. O versículo 2, a gente leu até 1, né? Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Está vendo aí? Ó Senhor Jesus. Aqui já é mais uma experiência, né? É mais um chamamento, e agora Deus faz o quê? Promessa também para Abraão. Que dele, né, faria uma grande nação de Abraão. No versículo 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Olha só, ali edificou Abraão, está vendo? Logo depois, edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Senhor Jesus. No capítulo 14, a gente vê mais uma experiência de Abraão. Aquela guerra dos 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis, né? 14, isso. Não, porque tem muito versículo, né? Mas, enfim. Esses 4 reis, né, venceram, levaram cativos Ló, sobrinho, né, de Abraão, e também a sua família, né, levaram cativo. Então Abraão, sabendo disso, Abraão fez o seguinte: juntou, olha só, 5 reis perderam para esses 4 reis. Aí Abraão pegou o quê? Juntou um exército com 3 milhões de homens e foi atrás, viu? Foi não, ele juntou 318 homens nascidos em sua casa. 318 homens, agora me diga o que são 318 homens para um exército de 4 reis, que já tinha vencido 5 reis. Nós vimos, né, no Alimento Diário, que diz assim, um exército, tá certo, irmão? 318 homens engajados, não é assim? 318 homens engajados, né, conseguem, né, derrotar um grande exército. 318 homens, apenas.
Olha só, se essa experiência não é mais uma experiência de dependência de Deus ou não? Você acha que a confiança de Abraão era nos 318 homens? Não tinha lógica, né? Não tinha lógica. Então a confiança de Abraão era em Deus. E ele foi, né, com os 318 homens, foi atrás, conseguiu, tá certo, derrotar, trouxe Ló, trouxe a família, trouxe tudo, todos os bens, trouxe tudo, recuperou tudo. Venceu a guerra. Amém? E aí, logo depois, aparece uma pessoa chamada Melquisedeque, no versículo 18 do capítulo 14, diz assim: rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Amém? Possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários, olha, nas tuas mãos. Quem foi que entregou? Foi os 318 homens? Foi Deus, está vendo aí? Olha só qual foi a reação de Abraão. Olha só. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Primeira vez que fala sobre dízimo na Bíblia, está vendo? Então o dízimo não foi instituído através da lei, não, veio muito antes da lei. O dízimo aparece aqui como um sinal de agradecimento, está vendo? Por aquilo que Deus fez. Ou seja, irmãos, o nosso dízimo, nossas ofertas, é uma obrigação que você tem de dar a Deus? Ou é como forma de agradecimento ao que Deus lhe dá? Olha a diferença, está vendo aí? Então esse aqui é o princípio. Esse aqui é o princípio, não é a lei. Tá certo? Tem muitos, né, que pregam, usam a Bíblia, usam a lei para mostrar que, como se fosse uma obrigação, né, do cristão dar o dízimo. Não é obrigação, porque você não pode fazer isso gemendo. A Bíblia diz que a gente tem que dar com alegria, né? Assim? Você acha que Abraão, ele fez isso gemendo ou ele fez com alegria? A Bíblia diz, de tudo deu Abraão o dízimo. Que coisa maravilhosa, porque ele reconheceu que aquilo que ele tinha conseguido era Deus quem tinha dado. Amém? Então a gente precisa reconhecer que tudo que nós temos, irmão, tudo que nós temos, quem nos dá? É Deus. Amém? Quem nos dá é Deus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu caminhar aqui mais para frente, certo? Para ver se a gente dá para... Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu queria já entrar aqui na... Amém. Abraão confiou no Senhor e foi vitorioso na batalha. E depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Gênesis 15, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Diz assim, depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Foi depois de que isso? Depois destas coisas que eu falei para vocês, está vendo aí? Olha só, atitude de reconhecimento de Abraão em dar a Deus o dízimo. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus,
que me haverás de dar, se continuo sem filho, olha, está vendo? Continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E aí, agora olha o 6. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça. Deus fez a promessa a Abraão aqui, e Abraão disse o quê? Eu não tenho filho. Tem um Damasceno lá, certamente esse aí será o herdeiro de tudo. Não, será gerado de ti. Irmãos, Deus faz a promessa, mas não quer dizer que isso vai se cumprir naquele momento, não é assim? Essa promessa não se efetivou ali, né? Não foi efetivada naquele momento, não. Foi muitos anos ainda depois. Diga aí, muito tempo depois. Olha só o que diz. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Senhor Jesus, vou pular aqui. Senhor Jesus. Amém. Eu vou entrar logo no capítulo 16, que diz assim, ora, Sarai, não era Sara ainda, viu? Era Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Olha só, já fazia quantos anos? 10 anos, ele já estava onde? Na terra de Canaã. Mas ela sabia que Abraão, olha só, viria um filho de quem? De Abraão. Então ela disse, eu sou estéril, então, mas vai vir de Abraão, né? O que é que diz mais aqui? Parei em qual versículo? 4 agora, né? Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela o quê? Desprezada. Está vendo? A escrava desprezou a senhora. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Aqui vai falando mais um pouco sobre isso aqui. Agora a gente vai para o versículo, deixa
Vou pular aqui. Aqui é o filho, né, que nasceu, Ismael. Depois aqui, versículo 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Lembra da promessa que Deus fez? Agora aqui, quando Deus aparece novamente, no capítulo 17, Abraão, a gente vê quantos anos se passaram depois que Abrão, né, Sara e Abrão tentaram dar uma forcinha para Deus, está vendo? O capítulo 17 diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe diz, não é mencionado mais nenhuma aparição aqui de Deus, então 13 anos se passaram, 13 anos se passaram, e Deus agora, está vendo, aparece, ou seja, aparece ainda no momento que Abraão se sentia ainda mais, né, mais velho, a mulher mais velha, ou seja, mais impossível ainda de ter filho. Aí ele aparece, 90 anos, apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se, olha só, Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Olha só o que Deus prometeu. Serás pai de numerosas, olha, numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha só, que descendência é essa? Que nações são essas? Porque Israel não são nações, é uma nação. Lembra quando Deus falou para ele? Apontou, né? Olha para as estrelas do céu, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Então existe uma descendência, olha só, da promessa para Abraão, uma descendência celestial. Que descendência é essa de Abraão? É a igreja. Bom, a igreja é a descendência celestial que Deus prometeu a Abraão. Senhor Jesus. E ele diz aqui que fará deles o quê? Olha só, farei nações e reis procederão de ti. Lá em Apocalipse, acho que foi Apocalipse 5, né? Que a gente viu? Esse é o 5 aqui. Vamos ver aqui, Apocalipse 5. Leio para concluir esse. Apocalipse 5. Qual é o versículo aqui? Não, não é o 5 não. Sim, está aqui. O versículo 9, 5, versículo 9, diz assim, e entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, olha, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha a promessa de Deus aí, onde está, onde vai terminar? Lá em Apocalipse. Eu não tenho mais tempo, né?
Não tenho mais tempo, mas a gente pode continuar depois. A gente pode até compartilhar ainda aí nos grupos, né? Vamos compartilhar? 10 minutos dá tempo, 10 minutinhos só. Para a gente compartilhar e encerrar a reunião. Amém? Ó Senhor Jesus.